Vamos, vamos raciocinar aqui dentro de uma questão para a gente entender a realidade da situação. Não, as pessoas dizem que tal grupo é de Deus porque vive assim, se vestem assim, se reúnem para viver suas solenidades, seus ajuntamentos, suas atividades religiosas. As pessoas dizem que são de Deus porque estão dentro de um sistema com regras, com normas, com princípios e obrigações religiosas. Aí, esse se julga de Deus, aquele não é, esse é o verdadeiro, aquele é o falso. Bem, como é que a gente pode ser verdadeiramente ou estar verdadeiramente em Deus? Quem realmente está em Deus, sendo dele para a promessa da vida eterna com ele? Qual o princípio e por onde eu posso ter essa certeza de que eu estou em Deus, fazendo parte do povo dele que vai receber a promessa? Como eu posso ter a certeza e a convicção disso? Aonde é que eu posso estar firme, alicerçado, estabelecido com a certeza e a convicção de que a minha vida está guardada em Deus? Não, mas aí você tem que estar nessa religião, porque essa é a religião, essa igreja é o lugar que você tem que estar para ser de Deus. Não, é aquela outra, porque aquela outra é a verdadeira de Deus. Não, é aquela outra, porque aquela outra é quem é os testemunha verdadeira de Deus. E por aí vai. Eu estava assistindo ontem uma programação da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Você sabe que igreja é essa? Pronto, é a Igreja de Mormons. Eu estava assistindo uma programação do grupo religioso de Mormons. Eles mostrando, né, que passa na TV a programação de Mormons, dos cultos lá, né, dos cerimoniais da reunião deles. Se você for para uma reunião de Mormon, você vai ver o povo lá, tudo comportado, vivendo uma ordem, vivendo um ajuntamento bem educado, todo mundo falando de Deus, todo mundo ensinando a ser bonzinho, ajudar o próximo, fazer isso, fazer aquilo. Então, dentro da reunião de Mormons, você não vai ver nenhum discurso do diabo. Você não vai ver os Mormons dizendo, não, seja do diabo, fique mentindo, vá beber, vá roubar, vá fumar, vá para se prostituir. Você não vê. A reunião deles, ele convida o povo para uma vida com Deus. Eles ensinam a boa obra, eles ensinam as regras, as normas, as obrigações, a vida de usos e costume, de formalidade da igreja. O discurso dele é falando de Deus, é falando de salvação. Não tem nada do diabo se você for analisar com a visão ótica, com o entendimento natural do homem. Você não vai ver nada de diabo ali. Como também, se você for para um culto, uma reunião de um grupo religioso do Testemunho de Jeová, dos espíritas principalmente, você vai ver ali conselhos para o bem. Você vai ver ali, nas reuniões, o povo falando tudo aquilo que se fala a qualquer pessoa, qualquer religioso de Deus. De ser bom, de não praticar o mal, de viver a bondade, de ajudar o próximo. Todas as religiões pregam essa linha de bondade, de amor, de justiça. Todas elas pregam isso. E aonde é que está aí, irmão Wellington? O diabo trabalhando. O que vai afastar você de Deus, o que vai tirar você do caminho da salvação, o que vai impedir você do conhecimento da verdade, sabe o que é? É a doutrina que eles vão aplicar para você dentro dos princípios da salvação, dentro do princípio para a vida com Deus, para a reconciliação, para ser recebido por Deus, para estar sendo aceito por Deus. O que vai levar você a se perder de Deus
é quando ele aplica a doutrina dentro do princípio da sua necessidade espiritual. Aí é que a história muda. Aí é que entra a atuação do diabo. Mas todas as religiões pregam aquela mensagem de amor, de justiça, de bondade, de santidade. Todas as religiões têm o seu discurso de Deus, porque Ele é o Salvador, Ele é grande, Ele é maravilhoso, Ele é glorioso, é Deus, é Deus, é Deus. Todas as religiões falam de Deus. Mas eu quero dizer para você, não é falar de Deus, não é falar de amor, não é falar de fazer bondade ou caridade, não é falar de deixar de beber, roubar, fumar, ou de deixar de se prostituir, de idolatrar. Não é isso. A mensagem do Evangelho, ela não se resume a isso. A mensagem do Evangelho não traz esse conhecimento para o homem. A mensagem do Evangelho traz para o homem perdido o conhecimento da sua miséria espiritual, que ele já está. Não é que ele vai estar porque está fazendo isso. Independente do que ele está fazendo ou deixando de fazer, o homem já está na miséria, no juízo, em condenação. É isso que as pessoas precisam entender. Não adianta a pessoa pensar que vai ser livre da condenação, passando agora a viver uma vida formal dentro da igreja. Mudança de hábito, mudança de costumes. Não é isso que vai mudar a tua situação miserável de juízo e condenação diante de Deus. Não adianta se filiar a uma religião, a qualquer delas. Não adianta viver agora praticando boa obra, caridade, não bebendo, não roubando, não fumando. Não adianta isso. Não é isso que vai mudar o teu juízo, a tua sentença, o teu destino. Não é isso que vai te livrar da condenação. Não é isso. O Evangelho, ele nos traz a informação do único meio, do caminho, da porta, por onde a gente pode sair dessa situação. É isso que nós temos que atentar, é para a mensagem do Evangelho. Não é para a vida religiosa dentro de sermão, de formalidade, de legalismo religioso. É para a mensagem do Evangelho. O que é que o Evangelho nos adverte, nos mostra, nos ensina? É isso que a humanidade precisa ouvir para que creiam e seja salva. Não adianta ficar dizendo essa é a igreja verdadeira. A igreja verdadeira é aquela, não é aquela outra. Porque se você for julgar quem é de Deus e quem não é, por usos e costumes, por prática religiosa, por atividade de culto de vida religiosa, por legalismo, vivendo as ordenanças e princípios de justiça, de bondade, de santidade, que a religião aplica. Todos são de Deus. Mormons, Testemunha de Jeová, Adventista, Congregação Cristã do Brasil, Católica, Espírita, Budista. Vocês acham que as pessoas que estão dentro da doutrina budista, eles estão ali ensinando alguém a matar, roubar, se prostituir? Não. Vocês acham que as pessoas que estão dentro do espiritismo, da doutrina espírita, vocês acham que lá dentro eles estão aprendendo a ser ruim, a fazer o mal, a beber, roubar, matar, fumar, se prostituir? Não. Eles estão aprendendo a viver uma vida do bem, a não fazer isso, não fazer aquilo. Eles estão aprendendo a colocar a sua vida dentro de uma justiça da religião. Eles estão aprendendo que por eles praticar isso e aquilo outro, eles vão ser merecedores de Deus. É aí onde entra o problema. As religiões, ela leva o homem a viver uma vida dentro de obras, ensinando a ele por onde ele será salvo. O Evangelho, ele mostra ao homem o caminho para ele entrar e ser salvo. Aonde ele vai encontrar o Salvador. Não é por obra dele. Não é por mérito dele. Não é por prática de bondade dele. O Evangelho mostra ao homem a obra de Deus realizada e consumada por Jesus para salvar o homem. As igrejas evangélicas, as religiões, mostram ao homem
que ele tem que estar numa igreja praticando boas obras para ser salvo. É ou não é assim? Então, meu irmão, eu estava olhando assim, eu digo, meu Deus, eu estava analisando o culto da igreja de Mormon, né? Que passa na TV, parece que é no sábado ou é no domingo. Aí eu estava assistindo e vendo ali a ministração deles, tudo. Falam bonito de Deus. É um povo comportado, é um povo bonito. É uma educação, é falando de amor, falando de bondade, falando de Deus, falando até de Jesus. O cara que está de fora vai dizer, esse povo é de Deus. Eles estão errando no que aí? Aonde é que eles estão sendo do diabo aí? Você não vai ver. Se a luz de Deus não iluminar o teu entendimento, você não vai conseguir enxergar as trevas, o engano, a mentira de Satanás, que leva o homem a se perder de Deus, continuar perdido, indo a juízo, estando em condenação. Se você não tiver o entendimento, o conhecimento da verdade de Deus, você vai continuar preso, se dirigindo, guiado na mentira do diabo. É isso que eu faço. O que a Bíblia me ensina. Estar mais atento a ouvir. Ser prudente. Analisar a doutrina de Cristo. E se alguém não traz a doutrina de Cristo, se alguém não persevera na doutrina de Cristo, se alguém prevarica e não se mantém fiel no Evangelho, na doutrina de Cristo, esse não tem a Deus. É por aí que eu julgo. Esse é o critério, é o princípio, é o parâmetro, é o prumo, é a régua, é a luneta de Deus que me faz ver aquilo que não se vê aos olhos físicos, na visão óptica, só com a visão da fé. E essa visão da fé você só pode ter pela palavra, conhecendo ela, para saber aonde está encoberta a heresia de perdição, aonde está sendo infiltrada doutrina de demônios, aonde está o povo sendo levado por movimentos vãs, evangelho anátema, mentira de homens que se dizem de Deus, aonde estão os falsos profetas pregando as falsas profecias. Você só pode contemplar isso, meu irmão, se você tiver o conhecimento da verdade, se você tiver a luneta de Deus, para poder enxergar aquilo que é microscópio na visão humana. Estou falando no sentido de relação da fé. Você não pode enxergar as coisas do diabo com a visão óptica, com o teu intelectual, com a tua inteligência natural. Você tem que ter a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus, a visão de Deus, para poder ver onde o diabo está operando, aonde tem a ação do diabo que está ali maquiada, manipulada como se fosse de Deus. Você só pode contemplar isso se você tiver o conhecimento da palavra de Deus. O conhecimento. Se a luz de Deus iluminou o teu entendimento. O apóstolo Paulo, eu acho interessante isso, irmão. Eu me basio na palavra, eu me conduzo na palavra, eu me alimento e examino a palavra para ter aprendizado na minha vida, para receber a instrução que ela me dá, a advertência, a correção, o ensino. É para isso que eu leio e medito e examino a palavra, para ser corrigido, instruído, ensinado, orientado, para ter o conhecimento de Deus pela palavra. É por isso que eu me dedico a isso. Minha vida hoje, eu priorizo ela, não é ali, aqui, acolá, buscando Deus em culto, em campanha, em pacto, em marcha, em voto, em consagração, em vigília, subindo monte. A minha vida com Deus eu dedico na palavra. Eu gasto meu tempo hoje aqui ministrando, meditando, examinando, buscando o conhecimento de Deus, aprendendo de Cristo pela palavra, na palavra. Eu não vou perder tempo ali, aqui, acolá, vendo artista, vendo atração, vendo show, vendo eventos, entretenimentos. Eu não perco meu tempo nisso. Eu não perco 2 horas de culto assistindo a atrações religiosas, participando de eventos religiosos, vivendo cerimoniais religiosos. Porque o culto prestado a Deus tem que ser racional. Tem que ser na minha vida. Tem que ser no meu viver. E eu só posso ser um verdadeiro adorador se eu estiver na verdade. Com entendimento na verdade. Para adorar a Deus, não ali, aqui, nem acolá. Adorar a Deus na minha vida, no meu viver. Andando, me submetendo, me negando, renunciando
sobre o senhorio de Cristo, andando na palavra de Cristo. Eu não perco meu tempo mais atrás de atração religiosa, de eventos, de cultos, de entretenimentos dentro de igreja. Eu não perco meu tempo mais com homens que estão dando sermões melancólicos de autoritarismo, de santidade, de justiça dentro do sermão deles, que não esteja no Evangelho. Eu não dou mais meu tempo para ouvir ninguém que não pregue o Evangelho. Eu não vou estar deixando a minha mente aberta para ser contaminada pelos fermentos que leveda, que deturpa o meu entendimento da verdade do Evangelho. Você acha que eu vou deixar a minha mente aberta para receber o fermento que corrompe o meu entendimento de Cristo, da verdade do Evangelho? Você acha que eu vou estar passando 2 horas ouvindo alguém pregar que tem que estar numa igreja, tem que cumprir isso, tem que guardar aquilo, tem que viver? Não, eu quero aprender de Cristo. Eu quero estar num canto ouvindo uma pregação que o cara esteja lá, que o pastor, o apóstolo, profeta, evangelista, seja quem for, aquele que está lá pregando, eu quero ouvir ele ministrar para que eu aprenda de Cristo, o que ele fez por mim, qual é a minha necessidade dele, por que Cristo morreu, por onde eu tenho remissão de pecado, o que me leva a ser justificado por Deus, o que me leva a ter a aprovação de Deus, o que me leva a alcançar a graça de Deus, o perdão de Deus. Eu quero aprender isso, eu quero aprender sobre a minha situação diante de Deus e a esperança, a solução e a saída dessa esperança. Eu quero aprender, eu quero ouvir alguém pregar, ministrar, para me ensinar, para que eu seja edificado com a minha vida com Deus, não com a minha vida dentro de igreja, vivendo a religião, praticando religiosidade. Você acha que eu vou perder tempo com isso? Então hoje eu sou prudente, irmãos, porque hoje eu estou não mais como menino. Eu já fui menino na fé. Hoje eu sou adulto e tenho o conhecimento, tenho maturidade na fé. Estou cada dia mais evoluindo, chegando à perfeição, porque Deus ele quer que nós sejamos perfeitos na fé, para que não sejamos levados como meninos, por vento de doutrinas, que é ensinado por homens fraudulentos, falsificadores da palavra. Nós temos que dedicar nossa vida ao crescimento do conhecimento de Deus. E isso só pode acontecer quando eu tenho a palavra, quando eu sou ensinado na palavra, quando eu sou instruído na palavra, quando eu me alimento buscando conhecimento na palavra. É isso que eu dedico minha vida hoje, irmão. Para aprender a viver minha vida de fé com Deus, com o próximo. Deus ele me ensina a viver uma vida de fé com o próximo. Não é dentro de igreja, praticando e consagrando e devotando minha vida a ritual, sacrifício, obrigação, regra, meta, norma de igreja. O que Deus me ensina, e eu preciso aprender mais, é como viver com o meu próximo, sendo verdadeiro, não julgando, honrando, exercendo misericórdia, compaixão, não se alegrando com o mal de ninguém, não desejando mal a ninguém, não guardando mágoa no coração, nem ressentimento, não sendo altivo, desfazendo das pessoas. É isso que eu tenho que aprender de Deus, para viver uma vida não dentro de igreja, uma vida com o meu próximo, onde eu estiver, no trabalho, em casa, na rua. É esse o entendimento que eu preciso ter, o conhecimento que eu preciso ter para a minha vida com Deus, para viver. Viver uma vida de fé com Deus não é estar dentro de igreja, dentro de prática, de obrigação, de sermão, de serviço, de cerimonial, de atividade religiosa. Vida com Deus é conhecendo a palavra para viver ela no seu viver, aonde estiver, com quem estiver. Você pode estar num lugar onde tem um bocado de prostituto, de ladrão, de maconheiro. Você vai viver a vida com Deus ali, mostrando a ele a palavra. Você vai se manter fiel ali no meio deles, guardando a palavra, não se corrompendo com nenhuma prática que a palavra reprova. Antes, condenando ela e mostrando às pessoas, não condenando as pessoas, condenando as práticas. A Bíblia diz que nós devemos condenar as obras infrutuosas das trevas, não é as pessoas. A religião condena as pessoas.
E esse juízo que a religião faz, que condena as pessoas, não é por meio do que a palavra ensina. A religião condena as pessoas por não estar dentro da sua regra de fé e prática, por não estar vivendo a formalidade religiosa. O critério do juízo de Deus não é uma vida religiosa dentro de nenhuma igreja ou religião. O homem já está condenado por causa do pecado, porque ele é um pecador. E ele está afastado de Deus. E só há um meio por onde esse homem pecador, que está julgado e condenado, perdido de Deus, indo à condenação eterna, só há um meio por onde esse homem pode encontrar a esperança de ter acesso a Deus. Esse meio não é nenhuma igreja evangélica, nem católica. Não é nenhuma religião de Mórmon, Testemunho de Jeová. Esse meio não é nenhuma obra nem virtude que o homem venha praticar para impressionar a Deus, a ponto dele ser merecedor do perdão de Deus. Esse meio é Cristo. Atos 4,12. Nenhum outro nome há salvação. Também debaixo do céu, nenhum outro meio há por onde o homem pode ser salvo. É Jesus. Não há nenhuma outra porta para o homem sair da miséria e ter acesso à vida de bênção com Deus. Essa porta é Jesus. João 10,9. O próprio Jesus vai dizer: eu sou a porta. Se alguém é condicional a quem entrar, todos vai ser advertido dessa porta. Todos vai ser convidado a entrar por essa porta. Agora, salvo é quem entra por ela e anda no caminho e vai até o fim. Esse é o único meio de salvação. Não é essa ou aquela igreja. Não é praticando esse ou aquele ritual cerimonial como o povo hoje é ensinado e pratica e vive dentro das igrejas. O único meio de salvação é crer em Jesus, passar a se submeter-se a Ele como Senhor da sua vida, guardando e praticando a palavra dEle no seu viver, negando-se e se renunciando, e seguir a Jesus até o fim, perseverando e se mantendo firme nele, para não apostatar da direção de Cristo. Antes, sendo prudente, cuidando de ti e da doutrina, sendo fiel, guardando a palavra de Deus até a morte, andando na sua vida, submisso, entregue, negando-se, para agradar ao teu Senhor e Deus, Jesus Cristo. Essa é a vida que nós devemos ser prudente a viver. Não é nessa ou naquela igreja. Não é cumprindo esse ou aquele ritual religioso, cerimonial, usos e costumes, obrigações, trabalho, tarefa, dentro do legalismo religioso. Essa é a vida mentirosa. Agora parece, né? É por isso que eu digo, se você for julgar quem está vivendo a vida com Deus, por meio do costume, por meio da formalidade, por meio da veste, por meio dos ritual de culto, você vai dizer que todos eles estão vivendo para Deus. Porque se você for para um culto dos mormons, você não vai ver os mormons ensinando ninguém a matar, roubar, nem a adorar o diabo. Estão lá falando do bem, do amor. Estão ensinando lá que Deus é grande, que Jesus é Salvador. Também dentro das igrejas evangélicas, o povo lá está aprendendo a viver uma vida do bem, se veste assim, não usam isso. Não é questão de veste, porque questão de veste não é o critério para ser de Deus, porque se fosse isso, todos seriam de Deus, porque todos os religiosos se vestem bem. Todo religioso tem o seu usos e costume, padrão de santidade da religião, como se fosse meio para chegar a Deus. Não é por esse mérito, não é por esse meio. Caminho para Deus, vida de comunhão com Deus, santidade, vida de santidade com Deus, não é por aí, meu irmão. Tem que aprender isso. Então, o que é que leva as pessoas a entender que são de Deus? É a religião que elas estão? É a vida religiosa que elas vivem? É a prática de usos e costumes que ela vive? Não. Eu sou de Deus porque eu não uso brinco, porque eu não boto maquiagem, porque eu não vivo de camiseta nem sem camisa. Eu sou de Deus porque eu ando assim, eu ando de calça, eu ando de paletó, eu não vou para o bar, vou para a igreja, eu estou no culto, estou no trabalho da igreja, eu não sento ali com os pecadores para estar conversando. Eu sou de Deus porque eu vivo no culto de oração, consagro minha vida a Deus, indo para a campanha, para os trabalhos da igreja. Quem disse a você que esse é o caminho de consagrar a vida a Deus? Ritual,
cerimonial e formalidade religiosa. Quem disse isso a você? Eis o problema, irmão. É por isso que eu estou dizendo. Se você não conhecer a verdade de Deus, para você saber por onde ter a vida com Deus, por onde encontrar a direção de Deus e por onde está em Deus, você vai continuar perdido, como muitos dentro da mentira religiosa. Então, eu estou aqui trazendo esse esclarecimento, eu estou aqui trazendo essa orientação para que você entenda. Não fique preso com a sua vida escravizada dentro de uma religião, pensando que esse é o caminho que vai levar você a Deus, pensando que esse é o alicerce que leva a sua vida a estar firmada em Deus, pensando que é o lugar de segurança para a tua alma estar guardada em Deus. Não faça isso. Seja humilde, seja prudente, vá aprender verdadeiramente o que é que Deus nos ensina. E esse ensinamento de Deus, para você conhecer a verdade, é por meio de Cristo. Não fique preso, guiado, dirigido pelos líderes das igrejas. Você não foi chamado para seguir nem pastor, nem papa, nem padre. Você é chamado para crer em Jesus, seguir a Jesus, estar em Jesus, aprender de Jesus, pregar e anunciar Jesus. Está entendendo isso? Aprendam de Cristo. Se conduzam na sua vida de vida de fé em Deus pela doutrina de Cristo. Não é a doutrina da igreja A, B, C, D e por aí vai. Não é a doutrina do teólogo, do pastor, do doutor, do mestre, do filósofo. É a doutrina de Cristo. Ele é o único guru da nossa vida que tem os ensinamentos espirituais que nos leva a Deus. Quem é o teu guru? Quem é o teu oráculo? Quem é o teu mestre? Quem é o teu pastor que te guia para a vida com Deus? Os ensinamentos espirituais de Deus. É o líder da tua instituição religiosa? Se você estiver se conduzindo por ele, você está perdida. Você e ele. Porque Jesus não deixou nenhum homem para que a gente siga. Ele disse, venham a mim, sigam a mim, aprendam de mim, e a ninguém chamasse de mestre, porque um só é o vosso mestre, e esse é Jesus. Então não julgue, e não se coloque na segurança de que é de Deus, por meio do critério e da vida religiosa. Vá conhecer a verdade, para que essa verdade liberte o seu entendimento, e você tenha o esclarecimento da verdade que nos leva à verdadeira vida com Deus. Amém, meus irmãos? Então, fica aí essa orientação para vocês. Olha, os cultos, os ajuntamentos, onde as pessoas se ajuntam com roupas bonitas, com costumes santos, para ouvir e praticar um culto dentro de uma solenidade santa, todos estão vivendo isso, irmão. Todos. Todos, se for para ser de Deus por aí, todos são. Os religiosos que se reúnem para sua solenidade religiosa, evangélica, mormon, testemunho de Jeová, católico, todos eles vivem o padrão religioso dos cultos, o padrão religioso de santidade, o padrão religioso de bondade, de usos e costumes. Não bebem, não matam, não roubam, não se prostituem, pregam isso. Que Deus é grande, que Deus é amor, que Deus é tremendo, que Deus é o único Deus. Todas as religiões pregam isso. Mas quando a gente vai analisar a doutrina de Cristo, o Evangelho de Cristo, com o que essas religiões pregam, falam de Deus, diz que Deus é grande, diz que Deus é poderoso, diz que Deus é maravilhoso, falam de santidade, de amor, mas quando vai analisar a doutrina de Cristo, que leva você no entendimento para levar você a Deus, para alcançar salvação, justificação, remissão de pecados, justificação para estar com Deus, ser livre da condenação, quando entra nesse princípio, aí é que entra a investida de Satanás, desviando o povo da verdade do Evangelho, porque todas as religiões convidam o homem para ser salvo, não pelo mérito único, exclusivo da cruz de Cristo. A mensagem de salvação que as religiões pregam é que você, para ser salvo, tem que cumprir isso, tem que ser batizado, dar o dízimo,
Guardar o sábado, cumprir essa devoção, viver essa meta, tá nessa religião, tá naquela, andar assim, viver assim, senão não é salvo. É isso ou não é? Todas as religiões pregam a legalidade religiosa. Sua exclusividade. Cada uma tem a sua verdade relativa em relação à salvação. O Evangelho não convida ninguém a praticar isso, aquilo, outro, fazer boa obra para ser salvo. O Evangelho convida o perdido pecador a ir ao Salvador, para que por ele sejamos salvos. O Evangelho nos convida a alcançar a salvação de Deus, de graça. Não é por meio de uma igreja, através de obras, de prática, de ritual, de cerimonial. O Evangelho não ensina isso. Quem ensina é as igrejas, as religiões. O Evangelho nos convida. A informação de Deus, que é o Evangelho, nos mostra, nos direciona a receber a salvação que Deus oferece de graça, pelo único meio, Jesus Cristo. É o único meio de salvação, porque Ele é o Salvador. As religiões convidam o povo a crer em Jesus. Eles pregam Jesus também. Dentro do catolicismo romano, das igrejas evangélicas, Mormon, Testemunho de Jeová, Espírita, Budista, eles pregam Jesus. Dizem, não, Jesus é o Salvador. Mas eles pregam, mas não se mantêm na verdade. A tática do diabo dentro da religião é pregar a verdade misturada com a mentira. Ele adiciona a mentira na verdade para corromper o entendimento das pessoas. Não, eles dizem lá, não, nós cremos que só Jesus salva. É mentira. Eles dizem isso, mas não é essa a verdade que eles têm no entendimento dele. Não, só Jesus salva. Mas se não estiver na igreja, não é salvo. Eles são ensinados assim. Não, só Jesus salva. Mas se não for batizado, não é salvo. Eles ensinam assim. Não, só Jesus salva. Mas se não der o dízimo, se não guardar o sábado, não é salvo. Não, só Jesus salva. Mas se não tiver nessa igreja que é a verdadeira de Deus, você não pode ser salvo. E aí? Tá vendo como eles vivem na mentira? Eles pregam a verdade, mas não vivem a verdade. É o que diz a palavra de Deus lá na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam pelas suas obras por onde são reprovados. Dizer que é de Deus, dizer que serve a Deus, dizer que está em Deus, todo mundo diz. Mas quando a gente analisa o entendimento desse indivíduo, dessa pessoa, a prática dele, o conceito de fé, o conceito de justiça de Deus, o conceito de graça de Deus, quando a gente analisa o que ele vive no entendimento de doutrina, aí é que a gente vai ver que esse está bem longe de Deus. Dizer que é de Deus, todo mundo diz. Dizer que serve a Deus, todo mundo diz. Ninguém vai dizer que serve o diabo. Então, gente, é isso que eu estou querendo que você entenda. Deu para entender agora aí? Deu para você compreender qual é o propósito das ministrações que eu levo? É convidando você a analisar, para que a luz de Deus ilumine o seu entendimento, para que você possa enxergar aquilo que está obscurecido por Satanás, que você precisa ter o esclarecimento, porque é necessário você ter o esclarecimento da verdade de Deus, porque não tem salvação sem o conhecimento da verdade. Salvação é com entendimento, o conhecimento. Olha o que Paulo vai dizer a Timóteo sobre isso que eu estou falando aqui, na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 14 e o 15, Paulo vai dizer, Timóteo, cuidado, tu desde de pequeno conheces as sagradas letras, que podem te fazer sábio para o conhecimento da salvação que há pela fé em Jesus Cristo. Eu só posso ser salvo pelo conhecimento da salvação. E essa salvação é pela fé em Jesus Cristo. E esse conhecimento eu só tenho pelo Evangelho. Pelo Evangelho. E eu quero que você tenha esse conhecimento, para que verdadeiramente você esteja em Deus, com a tua alma na segurança espiritual para a salvação de Deus,
selado com o selo de Deus, que é o Espírito Santo, que te torna membro da igreja de Cristo, para que possa ser levado como povo de Deus que vai ser tirado da terra. Povo de Deus não é quem está dentro de nenhuma igreja. Povo de Deus é quem está no Evangelho, na palavra, selado pelo Espírito Santo. É isso que a Bíblia nos ensina, tá bom? Dá uma lidinha lá em Jeremias 7, 23, para você ver essa verdade. Dá uma lidinha lá também em Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14. Efésios, capítulo 4, versículo 30. E você vai ver essa verdade de quem é e quem está selado e guardado como povo de Deus, igreja de Cristo. Tá bom? Deus abençoe. Mais uma vez eu convido você, se deseja, se quer ser mais esclarecido e instruído, me visita lá no meu canal no YouTube, vários vídeos de instruções. Também aqui no Face, onde eu faço as lives. Vai lá no Quai, tem muitos vídeos lá também. Vídeos de pouca duração. E também no Instagram. Estamos sempre proporcionando o ensino, o esclarecimento da verdade que liberta, o poder do Evangelho de Cristo para salvar todo aquele que crê nesse Evangelho. Amém? Fica na paz, meu irmão, minha irmã. Que Deus continue nos ajudando a permanecer e a perseverar até o fim nessa fé, sem se desviar, sendo prudente para não apostatar e não ser reprovado da fé, mas sendo fiel até a morte, guardando e praticando a palavra de Deus, cuidando da nossa vida na doutrina, para não se desviar da doutrina de Cristo. Amém?